Enfim, chegamos à terceira e última temporada de Star Wars The Bad Batch, série spin-off de The Clone Wars que conta a história da nossa querida Força Clone 99 nos primeiros anos do Império. Depois de um impactante final da segunda temporada, vamos falar sobre essa terceira que é cheia de referências, ligações com outras histórias e participações especiais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus e a mais um videozinho aí do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. Mas, antes de mais nada, se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Então, pessoal, depois do impactante final ali da segunda temporada, né, de Star Wars The Bad Batch, finalmente chegou a terceira e última temporada, né? Infelizmente chegamos ao final ali, né, da história da nossa querida Força Clone 99, mas foi uma temporada fantástica, muito boa, foi um final assim, ó, maravilhoso. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa terceira temporada, né? Como foi a história, as aparições especiais, o que eu gostei bastante, teve muita coisa positiva, a pouca coisa negativa que teve ali nessa temporada, né? Um pouquinho de correria, como eu já cheguei a falar que acontece em algumas outras séries de Star Wars. Mas assim, no geral, essa temporada foi fantástica. Queria que tivesse mais, mas fechou assim com chave de ouro a história da nossa querida Força Clone 99. Então, pessoal, com 15 episódios, essa terceira temporada veio para encerrar a história e mostrar como todas as séries de Star Wars atualmente, elas estão bem conectadas, independente da época que se passe, elas estão bem conectadas, como por exemplo, nessa terceira temporada, a gente tem uma grande explicação e aprofundamento sobre o projeto Necromante, que a gente viu lá em The Mandalorian, né? Então é uma coisa assim fantástica, porque independente da época que se passe a história de Star Wars, né? Ela tá bem conectada com algumas coisas de outras séries, como por exemplo, o Sabre Negro que a gente viu lá em The Mandalorian, teve uma origem lá em The Clone Wars, depois teve uma outra historinha em Rebels e foi repercutir, agora teve um final na terceira temporada de The Mandalorian. Então eu acho uma coisa fantástica dessas séries de Star Wars atuais, é que elas estão bem conectadas, uma história ali começa lá atrás e só vai se desenvolver bem lá pro futuro. Lembrando que The Bad Batch se passa pouquinho depois da instauração ali do Império, né? Nos primeiros anos do Império Galáctico. E The Mandalorian se passa 6 anos, mais ou menos, né? Depois da queda do Império, da instauração da Nova República. Então, assim, é um time-lapse bem grande e esse projeto Necromante teve origem aqui em The Bad Batch, né? Ainda tá repercutindo lá em The Mandalorian e vai ressoar lá no episódio 9, que eu vou falar mais um pouquinho pra frente, mas vai ressoar lá no episódio 9, né? A Ascensão Skywalker. Então, pessoal, a partir de agora fica meu alerta de spoiler aí, né? Pra quem ainda não assistiu a terceira temporada de Star Wars The Bad Batch, né? A partir daqui eu vou falar sobre muita coisa que aconteceu na história, aparições. Então, se você ainda não assistiu essa temporada, vai lá correndo, assiste, porque tá, ó, maravilhosa. Aí depois você volta aqui, deixa salvo o videozinho, aí depois você volta aqui e assiste nossa análise. Então, pessoal, para começar a nossa análise aqui sobre essa terceira temporada, a primeira coisa que eu gostaria de elogiar é uma decisão que a produção tomou, que por mais que me doa, foi a de não trazerem o Tech de volta nessa temporada. Eu até cheguei a comentar no videozinho, né, que eu ainda estava impactado com aquele final da segunda temporada, de que, se não tem corpo, tem grandes chances dele estar vivo, né? Mas assim, analisando mais friamente, né, que por mais que me doa, que eu gostava muito do personagem do Tech, foi uma decisão acertada da produção em não trazer ele de volta. Ele chega a ser mencionado algumas vezes, mas assim, não tem nem aparição, realmente assim, o corpo dele inclusive se perdeu. E em diversos momentos dessa temporada, inclusive, a produção brinca com isso dele poder estar vivo, né? Como, por exemplo, com os experimentos clones lá do Dr. Henlock, né? Os soldados clone X. Primeiro, o que persegue a Força Clone 99, né? Para capturar a Ômega. Depois, no último episódio, tem um desses clones modificados que usam um óculos bem semelhante ao do Tech. Então, assim, em diversos momentos a produção brinca com isso de que, de repente, esses soldados clone X, um deles é o Tech, né? Mas, como eu falei, era somente a produção brincando com a esperança e a expectativa dos fãs ali, né? E como eu falei, foi um grande acerto da produção essa decisão de não trazer ele de volta.
pois o final dele ali foi fantástico. Triste, mas fantástico, né? E se trouxesse ele de volta, ia apagar um pouquinho desse sacrifício que ele fez ali no final, né? E também o peso da ausência que tem o Tech nessa temporada. Ainda mais se ele fosse um desses experimentos do Dr. Hemlock, né? Os Soldados Clone X, teria toda uma história de trazer o Tech de volta, né? Pro lado da Força Clone 99, de fazer ele recuperar as memórias. Então, assim, é algo muito semelhante que a gente já viu até o final com Crosshair e voltando mais um pouco, né? Lá com Echo, quando ele foi capturado pelos separatistas em The Clone Wars. Então eu acho que ia saturar um pouquinho esse tipo de história, né? Ah, um amigo que passa pro lado do inimigo, mesmo que seja como uma lavagem cerebral, e aí depois tem que trazer ele de volta. Eu acho que já deu, né? Ia ficar muito saturado esse tipo de história ali. Sem contar que o Tech realmente tendo encontrado seu fim ali na segunda temporada, deixou um peso muito grande para essa terceira, porque a gente ficava apreensivo se quem ia ser a próxima vítima, se ia ter uma próxima vítima, né? Ali na Força Clone 99. E a produção, inclusive, mais uma vez brinca com isso do começo ao fim. Do começo ao fim você acha que outro membro da Força Clone 99 iria também encontrar seu fim. Então, assim, tudo isso é causado pela morte do Tech ali no final da segunda temporada, né? Se ele estivesse vivo, eu acho que a gente não teria um pouquinho desse peso, né? Dessa apreensão de quem seria a próxima vítima. Então, pessoal, um dos grandes acertos dessa temporada também tá ali nos papéis dos vilões. Para começar, o Dr. Hemlock, né? Que durante toda a temporada ele passa assim um ar de superioridade, né? De estar no controle de tudo e de todos. Mesmo quando as coisas estão claramente saindo do controle, o Dr. Hemlock ele tem um ar assim de tipo, ah, isso é só um contratempo. Ou eu ainda vou ganhar no final, como por exemplo, quando a Ômega foge a primeira vez, ele diz que é somente um contratempo, que ele tem todos os recursos disponíveis ali e ele vai recuperar ela de volta. Volta e meia ele tem esse ar de superioridade também, de que o projeto dele é o mais importante do Império, né? De que ele tem todos os recursos ali disponíveis para ele, dele ser indispensável para o Império. Às vezes esse ar de superioridade dele é até mesmo com os superiores dele, né? Como, por exemplo, aquela cena que o Hemlock conversa com o Tarkin, claramente ele dizendo na cara do Tarkin, tipo, ah, meu projeto é indispensável. Eu tenho que ter todos os recursos aqui porque meu projeto é indispensável. Então, assim, ele se resguardava muito de que ele era um protegido do Imperador, né? Essa atitude dele de se achar no controle se mantém até o final. Como, por exemplo, ali no último episódio, né, quando claramente ele perdeu, já estava tudo perdido, a base destruída, a Ferazilo solta, e claramente ele ainda mantendo esse ar de superioridade, né, falando enquanto ele tivesse a Ômega, ele podia fazer tudo de novo, né, porque ele teria os recursos. Então, assim, até o último momento, o Dr. Hemlock, ele mantém esse ar de superioridade, de estar ganhando, de que aquilo ali é só um contratempo e de que muita coisa já era esperado. Então, assim, eu achei uma característica fantástica no principal vilão da série, né? De achar sempre que tá ganhando, mesmo quando claramente ele já perdeu. Falando ainda dos outros vilões dessa temporada, né? A gente tem a volta do agora ex-almirante Rampart, o ganancioso grande vilão da primeira temporada, né? Dessa vez ajudando a Força Clone 99, né? Inicialmente, pelo menos, já que ele foi traído e descartado ali pelo Império, né? Então, assim, inicialmente ele ajuda a Força Clone 99 por interesses próprios, como faz parte de quem ele é, né? Inclusive, pessoal, a gente tem um diálogo muito interessante do Rampart com o Dr. Hemlock no último episódio, né? Os dois maiores vilões de The Bad Batch, conversando ali no final, um tentando se mostrar superior ao outro, né? Como eu falei, o Dr. Hemlock se mostrando indispensável para o Império, enquanto o Rampart dizendo, ah, deixa o Imperador saber disso, né? Que ele vai ficar extremamente descontente. Então, assim, um tentando engolir o outro ali com sua superioridade. Eu achei fantástico, porque são, como eu falei, são os dois maiores vilões de The Bad Batch. Inclusive, também acho um grande acerto da produção, né? Trazerem o Rampart de volta e manterem ele até o último episódio, né? Porque ele também merecia
um encerramento. Essa temporada a gente tem algumas aparições de personagens extremamente importantes e interessantes lá de The Clone Wars. A primeira que eu gostaria de falar, pessoal, é a volta da Fera Zilo, né? O Kaiju do mundo de Star Wars, que deu as caras inicialmente lá em The Clone Wars, né? Inclusive deu muito trabalho naquela época. A gente tem a volta dela aqui. A Ômega solta a Fera Zilo ali para poder ser uma distração. E assim, pessoal, a Fera Zilo, ela é uma grande de uma homenagem aos kaijus da história do cinema, né? Como, por exemplo, Godzilla. Então, assim, eu achei fantástico a volta dela ali. Eu, como um grande fã de filmes de monstros, né? De kaijus, principalmente do Godzilla, eu achei fantástico a volta dela aqui em The Bad Batch. Temos a volta do Rex, clone extremamente importante, que já tinha aparecido nas outras temporadas, né? Aqui ele ainda continua a missão dele, né? De querer libertar os irmãos clones que estavam presos. Personagem que surgiu lá em The Clone Wars, né? E também é bem importante em Rebels, como um grande aliado ali dos rebeldes. Inclusive, pessoal, a gente tem uma breve participação do Wolf, um clone importante na época das Guerras Clônicas, né? E na época que se passa Rebels, ele vive inclusive junto com Rex. Posteriormente, o Wolf ele se junta à rebelião, mas aqui em The Bad Batch, ele ainda atua como um soldado do Império. E talvez a participação mais importante dessa temporada tá ali na personagem da Asajj Ventress, né? Quem assistiu The Clone Wars sabe bem quem é, né? Ex-aprendiz e assassina ali do Conde Dooku, né? Na época das Guerras Clônicas, a quem todos pensávamos que estava morta. Tudo por conta, pessoal, do livro Star Wars Dark Disciple, que foi escrito a partir de roteiros que não chegaram a ser utilizados, né? Não chegaram a ser animados de The Clone Wars. Esse livrinho, pessoal, tem toda uma história entre a Ventress e o Jedi Killan Vos, né? Tem toda uma história de redenção da Ventress, né? No final, voltando para o lado da luz. Só que no final desse livro, pessoal, a Ventress se sacrifica. E sendo um livro canônico, todo mundo pensava que ela estava morta. E a volta dela aqui em The Bad Batch, que se passa já na época do Império, pegou todo mundo de surpresa. Ela vai e se sacrifica no final do livro, que se passa ainda na época das Guerras Clônicas, e retorna agora em The Bad Batch, já na época do Império. Então, assim, muita gente especulou de que o livro vai ser ignorado, ele vai deixar de ser canônico. Não é isso que aconteceu. A produção chegou a dizer que o livro continua canônico, então, assim, por algum motivo, a Ventress voltou à vida. Quem conhece a personagem, quem assistiu The Clone Wars e tal, sabe que ela era uma ex-irmã da noite. Então, assim, imagino que seja por isso que ela conseguiu voltar à vida. Então, o livro ele não vai deixar de ser canônico, a história dele continua a valer, mas eles fizeram um retcon com a morte da personagem. Não tem explicação ainda, talvez não, obviamente eles vão trabalhar com a personagem de novo, né? Tanto que ela aparece aqui em um episódiozinho só e não retorna, então assim, claramente eles resolveram trazer a Ventress de volta para no futuro reutilizar ela. Quanto ao livro Star Wars Dark Disciple, pessoal, infelizmente ele não foi lançado aqui em terras brasileiras. Mas quem puder e quiser buscar o livro, ele é fantástico, vale a pena ler. Assim como a maioria dos livros de Star Wars, ele é muito bom, né? Ele é canônico, assim como vários outros, como por exemplo o livro Ahsoka, que eu já mostrei aqui no canal. Mas realmente é uma pena esse livro não ter em português por enquanto. Inclusive, pessoal, o visual da Ventress e o seu sabre de luz amarelo que ela aparece agora em Star Wars The Bad Batch é tirado diretamente dos livros. Então aí, fica mais uma dicasinha, caso você possa e queira ler esse livro em inglês, vale muito a pena. E vamos torcer para ele ser lançado aqui em terras brasileiras, né? Como foi vários outros de Star Wars. Duas histórias que me decepcionaram um pouquinho nessa temporada, pessoal, são a da Emery, a clone feminina, cientista ali, né? E a doutora Nalacê, a Kaminoana. Eu acho que isso, pessoal, é um problema que já aconteceu antes em algumas produções de Star Wars. Terem poucos episódios para contar uma grande quantidade de histórias. Então acaba que no final, algumas histórias são meio que contadas superficialmente. Essa temporada ela fecha todos os arcos ali de forma bem legal. É interessante. Mas eu acho que sacrificaram muito na história de ambas. Falando primeiramente da Emery, pessoal, de início parecia que ela ia ter um papel bem importante durante essa temporada. Só que foi passando os episódios e tudo que a série apresentou
foi a Emery extremamente obediente ao Dr. Henlock, né? Mesmo sabendo das atrocidades que ele fazia ali, né? Os experimentos com os clones, só para no último episódio ela decidir agir, né? E salvar as crianças sensíveis à força ali, né? Só que foi uma mudança de postura muito rápida, porque até uns episódios atrás ela sabia tudo o que acontecia ali e para ela tava tudo bem. Ah, eu sou parte do Império, eu tenho meu lugar aqui, obediente ao Dr. Henlock, e no último episódio, do nada, ela muda essa postura para poder salvar as crianças. Eu acho que foi muito superficial, foi muito rápida essa mudança de postura. Quanto a Nala Se, eu acho que ainda foi mais escanteada a participação dela nessa temporada. Ela só teve relevância no último episódio, se sacrificando ali, né, para destruir todos os dados de pesquisa dela mesma e do Dr. Henlock. Então, pessoal, eu acho que isso é um problema que vai além de Star Wars. Como, por exemplo, séries da Marvel, entre outras. É apresentada muitas histórias e aí eles têm que correr para poder fechar as pontas soltas. Só que isso acaba sacrificando a profundidade de algumas histórias e personagens, como que no caso de Bad Batch foi a Emery e a Nala Se. Então, pessoal, uma das revelações mais importantes dessa temporada de The Bad Batch tá ali no Projeto Necromante, né? Como eu falei no início do vídeo, a gente viu lá em The Mandalorian. Mas o que é o Projeto Necromante? Nada mais é do que o desejo do Palpatine de criar um corpo clone que tivesse alto nível de midichlorians e aguentasse o seu poder. No filme A Ascensão Skywalker, a gente viu que eles chegaram a conseguir fazer isso, mas de uma forma bem limitada, porque o Palpatine precisava ficar ligado a aparelhos. E justamente o sacrifício da Nala Se foi para destruir os registros que tinha ali, né? Pois só ela conseguiria fazer esse tipo de clonagem. Inclusive a própria Ômega, ao que tudo indica, ela é sensível à força, ela é um clone sensível à força. Mas como a própria Nala Se chegou a falar, pessoal, a pesquisa dela, a pesquisa caminoana, né, jamais poderia cair nas mãos do Império. Então é por isso que ela se sacrifica ali no final para poder destruir esses registros. Então, assim, esse projeto Necromante, o Imperador tá tentando conseguir desde essa época de The Bad Batch até a época de The Mandalorian, e na época de Ascensão Skywalker a gente viu que ele conseguiu, mas de uma forma bem limitada. Então, assim, foi esse sacrifício da Nala Se, né, que inviabilizou o Palpatine de ter um corpo clone que aguentasse o seu poder. Quanto à nossa querida Força Clone 99, a gente tem uma temporada que eles jamais desistiram de conseguir resgatar a Ômega, seja da primeira ou da segunda vez que ela é capturada pelo Dr. Henlock. Temos toda a questão da volta do Crosshair ali para a equipe, né? Toda a questão de confiar nele novamente. Temos todo o peso do sacrifício do Tech ali na segunda temporada, né? Como falei, foi um grande acerto. Nessa terceira temporada a gente tem uma Ômega muito mais madura, estratégica e inteligente, atuando como um membro assim extremamente necessário dentro da Força Clone 99. E o final da equipe, claro que teria que ser fantástico. Como eu falei, a temporada toda ela brinca com a morte de mais algum personagem, coisa que não acontece. A gente tem um final da equipe feliz ali, né, em Pabu, que se tornou o planeta do coração deles. A gente no final, na última cena, tem um time-lapse, né, que já mostra a Ômega mais adulta, indo lutar na rebelião, né, e um Hunter indo lá se despedir dela, já envelhecido, mas ainda agindo como o pai dela, né, inclusive falando caso ela precisasse de ajuda, não hesitasse em chamar eles. Então assim, pessoal, foi um final feliz que a Força Clone 99 merecia, né, depois de uma série bem pesada. Eles mereciam esse final feliz. Star Wars The Bad Batch foi uma série fantástica desde a sua primeira temporada. Foi maravilhoso. Uma das melhores equipes que surgiu ali em The Clone Wars, né? Ter ganho sua série própria. Inclusive, muitas das coisas que surgiram atualmente têm a origem ali na minha menina The Clone Wars, né? Uma das melhores coisas que Star Wars já teve foi The Clone Wars. É realmente uma pena que não seja das produções de Star Wars uma das mais comentadas e populares, porque a série é fantástica. Mas assim, pessoal, foram 3 temporadas maravilhosas, fantásticas, ó, de primeira qualidade, que só enriqueceram ainda mais o canon de Star Wars. Eu espero muito ver a Ômega em outras produções, né? Eu acho que a Força Clone 99 não deve aparecer mais. Eles devem ter aquele final feliz ali em Pabu, mas a Ômega tem grandes chances dela aparecer em outras produções.
Espero mesmo que isso aconteça, independente se ela seja sensível à força, se ela seja treinada nos caminhos de Jedi, ou se ela só se torne um membro ali da rebelião. Eu quero mesmo ver a Ômega em outras produções. Mas então é isso, pessoal, nosso videozinho sobre a terceira e última temporada de Star Wars The Bad Batch. Se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Comentem o que vocês acharam dessa terceira temporada de Star Wars The Bad Batch, se vocês gostaram das outras, se vocês queriam ver mais da Força Clone 99, se vocês querem ver mais da história da Ômega, né? O que vocês acharam da volta da Ventress, se foi um acerto da produção, esse retcon na morte da personagem. Comentem aí o que vocês acharam no geral. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!